Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou a Bibiana Camargo, diretora da escola, e acompanhada do coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dalólio, tenho a alegria de receber Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor Marco, muito obrigada por gravar o Pod Contas. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e estamos à disposição aqui para a nossa prosa, não é? Obrigada novamente, professor. Antes de entrar nas perguntas aqui da nossa entrevista, eu queria relembrar o histórico que a gente tem com o senhor aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Há alguns anos já trazendo turmas para o Conheça o TCESP, que é um programa que a gente apresenta o Tribunal para o Público Universitário. Tivemos também uma experiência muito interessante com a GV, com Conselheiros do Amanhã, que foi uma simulação com estudantes da universidade, em que eles vieram aqui e simularam ser conselheiros por um dia. Teve todo um trabalho de preparo, passamos algumas noções de gestão pública e teve um resultado muito surpreendente, muito incrível aí para o público universitário. E também tivemos no ano passado a primeira turma de mestrado profissional do Tribunal com a GV, em que os nossos servidores foram até aí e tiveram esse contato com a academia. Então, antes de entrar nas perguntas propriamente, eu queria que o senhor compartilhasse como foi essa experiência, essa interação da academia, né, da Fundação Getúlio Vargas com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bibiana, vamos lá, né? Acho que só experiências positivas, não é? Sobre o Conselheiros do Amanhã, que nós vamos repetir no próximo semestre, não é? E estamos pensando aqui em como ter alguma coisa parecida no mestrado. Eu tenho alunos que, a partir disso, despertou vocação não apenas para pesquisar órgãos de controle, mas também para se inserir profissionalmente nessa temática, quer seja nas organizações que trabalham, né? Migrando para o debate sobre integridade, sobre controle, sobre compliance, não é? Quer seja até numa perspectiva de prestar concurso público para tribunais de contas, não é? Foi uma descoberta, porque apesar dos tribunais de contas serem órgão de Estado, eles ainda não são tão conhecidos quanto os demais poderes, não é? Até porque não pertence a nenhum dos poderes. Mas o que ficou evidenciado para os alunos é que o papel dos tribunais de contas é indispensável quando a gente pensa em princípio republicano, não é? Que é garantir que o interesse público prevaleça sobre o privado. Então, sem o Tribunal de Contas, isso seria algo muito mais difícil de ser alcançado. Então, essa experiência de se colocar no lugar de conselheiros a partir de contratos, né, reais, mas sem a identificação, né, dos envolvidos, foi para eles não apenas uma descoberta, né, mas também um fortalecimento nos princípios democráticos e um alargamento da visão do que é a democracia, não é? Que democracia não se faz apenas pelo processo eleitoral, pelas demandas participativas, não é? Mas também, sobretudo, pela capacidade que todo cidadão tem de desenvolver um olho bastante aberto sobre a gestão dos recursos públicos, não é? Que é, obviamente, a temática que nós vamos discutir aqui também. Perfeito, professor. Dado esse histórico aí de aproximação entre as duas entidades, vou passar para o Leandro. Leandro, é uma satisfação ter você aqui em mais um episódio de parceria entre a Escola de Contas e o Observatório do Futuro. E eu lhe passo a palavra para iniciar as perguntas. Obrigado, Bibiana. É sempre uma satisfação enorme estar aqui com você. E também eu tive essa satisfação de participar desse projeto do Conselheiros do Amanhã como um dos tutores. E pode ter certeza, viu, professor? A experiência foi rica não só para os alunos, mas também para a gente do Tribunal de Contas, que pudemos fazer essa troca e ter um contato um pouco maior assim com a área acadêmica. Bom, entrando propriamente no nosso tema, com o objetivo de não deixar ninguém em nenhum lugar para trás, a Agenda 2030 ela traz o desenvolvimento sustentável, questão do crescimento econômico, inclusão social, proteção ao meio ambiente, tudo de uma maneira muito equilibrada. Só que isso só será possível por meio de um Estado democrático de direito, com instituições eficazes, responsáveis e transparentes. Essa é a meta 16.6 da Agenda 2030. Dentro desse contexto, eu gostaria de te perguntar de onde vem o dever de transparência do Estado.
Olha, Leandro, o dever de transparência do Estado no Brasil está constitucionalizado, viu? Então está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que garante que todos os cidadãos, né, têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, ressalvado, obviamente, as questões que podem ser tratadas como sigilo, né, porque põe em risco a segurança da sociedade e do próprio Estado. Mas não está só lá também, Leandro, também está lá no artigo 37, não é? Da Constituição Federal, que a administração pública, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, não é? Então, esse termo publicidade faz um diferencial enorme, porque eles nos levam a um conceito que é muito mais amplo do que o de publicidade, que é o conceito de transparência. Porque quando a gente pensa em publicidade, é disponibilizar informação. Quando a gente pensa em transparência, Leandro, Bibiana, é disponibilizar uma informação que seja compreensível, que permita ao cidadão tomar alguma decisão sobre ela e, ao tomar essa decisão, que permita ele, inclusive, indagar, questionar, cobrar, pedir responsabilidade ou, no mínimo, esclarecer acerca das dúvidas que tem, não é? É bom nós lembrarmos o seguinte: os poderes do Estado, as instituições do Estado só existem porque existe sociedade. Então, essa interação, ela é crucial. Então, quer seja executivo, quer seja legislativo, quer seja judiciário, quer seja tribunais de contas, são instituições a serviço da cidadania. E, em sendo instituições a serviço da cidadania, promover essa interação, abrir canais, esclarecer dúvidas e estar aberto, inclusive, a abrir procedimentos de esclarecimento com resposta, é crucial para que a democracia, as políticas públicas e a boa gestão possa, de fato, acontecer. Muita gente tem escutado falar em accountability e o senhor mencionou alguma coisa em relação à transparência. Então, eu queria ver como que você relaciona esses dois conceitos. E, recentemente, a gente teve uma conversa aqui muito produtiva com o professor Mário Spinelli, que ele abordou essa incorporação de alguns preceitos da iniciativa privada para a área pública. Como que o senhor vê a incorporação desses preceitos na área pública e quais os desafios que a gente encontra? Bom, vamos lá, não é? Se transparência é você disponibilizar informações de maneira compreensível e que, de alguma maneira, seja capaz de produzir no cidadão algum tipo de questionamento que ele possa indagar a autoridade, indagar o Estado e cobrar alguma responsabilidade, ou mesmo elogiar, né, pela condução de alguma política pública, accountability seria o quê? A existência de canais ou de instituições onde o cidadão, depois de receber essa informação e ficar inquieto com ela, possa demandar algum tipo de esclarecimento. Tá? Vou tentar aqui usar um exemplo. O governo federal tem lá um Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, conhecido de todos nós aqui, não é? O PNAE manda dinheiro da merenda escolar para a prefeitura distribui para as escolas. Isso significa o quê? Que na medida em que esse dinheiro foi para a cidade, tem que ter merenda escolar na escola. O cidadão, ele pode acessar o portal da transparência da CGU, tá, da Controladoria Geral da União, que é o órgão de controle do governo que disponibiliza essas informações de repasse e vê quanto de dinheiro foi destinado à cidade para o PNAE, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aí o filho dele vai lá na escola e vê que não tem merenda. Tem alguma coisa errada. O que esse cidadão precisa fazer? Ter algum canal para falar: escuta, alguém me explica isso? A prefeitura recebeu o dinheiro e a merenda não está chegando na escola. O exercício da accountability é isso, é essa possibilidade. Então, accountability é fundamental para que o cidadão cobre responsabilidade, mas ele só vai fazer isso se ele tiver a política de transparência disponibilizada, a informação disponibilizada. Portanto, a boa política de transparência precede a accountability. Mas tem uma outra questão muito importante. Não adianta ter uma boa política de transparência se não há este canal de acesso, se não há essa instituição, tá, aberta para acolher a demanda do cidadão.
E essas instituições podem ser o quê? Pode ser o Ministério Público, pode ser uma ouvidoria do Tribunal de Contas, pode ser uma controladoria da própria prefeitura. É nesse aspecto que eu reitero novamente, não é? O cliente do governo, o cliente dos órgãos de controle, o cliente dos poderes é a sociedade. Onde tem dinheiro público, a sociedade precisa estar ciente disso e precisa ter canais e instituições adequadas para que ela possa recorrer caso ela se sinta lesada. Portanto, esses dois conceitos, eles se interconectam. Tá? A boa política de transparência depende, tá, de instituições de accountability. Instituições de accountability só darão vazão concreta à sua existência do ponto de vista da relação com a sociedade se houver uma boa política de transparência. Onde que entra o setor privado aí? Quando a gente pega uma grande instituição como a Petrobras, a gente estava falando do Spinelli aqui no caso, ou mesmo empresas de capital aberto, quando elas estão na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a publicar seus balanços. E de maneira pormenorizada. Por quê? Porque os acionistas são proprietários da empresa também. E o que vai definir o valor das ações é exatamente essa relação de transparência sobre a gestão financeira da empresa. Portanto, se a empresa assim não fizer, ela perde valor. E ao perder valor, ela pode, inclusive, inviabilizar a sua existência financeira. Vamos fazer este paralelo com o Estado, com o governo, por exemplo. Se um governo não for transparente, como que a população vai avaliar o desempenho governamental? Tá? Ou mesmo, se o governo não for transparente, como que a população vai saber que o governo, por diferentes razões de falta de recurso, não pôde atender aquela obra do cidadão? O cidadão, ao invés de ter a justificativa de que, olha, o dinheiro acabou, tivemos que alocar em outras prioridades, vai dizer o seguinte: o governo foi incompetente. Por quê? Porque ele não teve instrumentos para julgar. Então, a transparência fortalece o governo, legitima as políticas públicas e, ao mesmo tempo, fortalece a democracia. Por que fortalece a democracia? Porque o cidadão que acompanha o dia a dia do governo, ele percebe que tão importante quanto votar é vigiar esse cotidiano. E é vigiar esse cotidiano por quê? Porque as decisões que afetam a vida do cidadão não ocorrem na eleição, ocorrem no dia a dia da gestão. É isso que impacta ele concretamente. Perfeito. O Estado, ele então tem esse dever de prestar conta de suas ações, mas isso daí não deve se limitar a simplesmente cumprir formalidades legais. Exatamente. Especialmente, né, no Brasil, nosso país, que é tão desigual, a população ela anseia por produtos e serviços públicos de maior qualidade, como, por exemplo, saúde, educação, mobilidade e segurança. Como o poder público municipal pode entregar resultados que impactem de maneira positiva a vida da população local? Olha, Leandro, mobilizando a população local também, não é? Vamos imaginar o seguinte: você tocou numa política pública que ela é fundamental para a nossa vida, e a própria Covid, a epidemia da Covid, não é? Ela mostrou a importância do Sistema Único de Saúde no Brasil, que é uma engenharia complexa. Por quê? Porque envolve compartilhamento de responsabilidade dos 3 entes federativos. E qual o papel do município no Sistema Único de Saúde? O atendimento básico, a porta de entrada. Então, é o acesso ao posto de saúde, que em alguns lugares chama-se de unidades básicas de saúde, que está ali próximo da residência do cidadão. Então, se esse cidadão, Leandro, chega no posto de saúde e não tem médico, ele tem que ter um lugar para poder falar: olha, gente, está acontecendo isso aqui. Não faz sentido eu chegar num posto de saúde que a porta de entrada, que vai me dizer se eu preciso de uma cirurgia, que é algo mais complexo, me encaminhar para isso, eu não ter o atendimento médico básico para fazer esse encaminhamento. Se um cidadão chega no posto de saúde e não tem remédio básico, não é? Para o tratamento, para dengue, por exemplo, que a gente está vivendo a epidemia de dengue, tá? Ele tem que ter um lugar para poder conversar com a prefeitura e a prefeitura responder isso imediatamente, tá? Então, nos municípios, a sociedade é crucial.
E é crucial porque aí a gente lembra do velho Franco Montoro. Montoro dizia, olha, o cidadão não mora nem na União, nem no Estado, ele mora na cidade. E ao morar na cidade, a autoridade mais próxima para ele, que é o prefeito, ou que é o subprefeito, no caso de uma grande cidade, vai ser sempre aquela que vai ser mais demandada a responder, inclusive por questões que não é de responsabilidade deste ente federativo. Então, o aperfeiçoamento do serviço público, a entrega de um bom serviço público depende da satisfação do cidadão. E quando o cidadão percebe que essa entrega não é boa, ou então que ela não está se traduzindo de maneira adequada, como, por exemplo, falta professor na escola, falta equipamento na escola, ou falta remédio no posto de saúde, ou falta médico no posto de saúde, ou o lixo não está sendo coletado, ele é a voz mais imediata para poder fazer a prefeitura se mexer. Então, sob esse aspecto, ter ouvidoria é importante, mas não uma ouvidoria centralizada, por exemplo, ouvidoria por subprefeitura. Mas ter um ouvidor que está ali fisicamente também é importante, porque muitas vezes você disponibiliza uma ouvidoria telefônica que o telefone não funciona. Você mobiliza uma ouvidoria por e-mail que você não tem resposta. Então o cidadão ele precisa se sentir acolhido em todo o processo. Não é só a reclamação. É um prazo de resposta, um protocolo, para que ele depois, quando chegar o prazo, vá ao órgão e o órgão diga para ele o seguinte, olha, a tua queixa, ou para a tua queixa nós temos a seguinte resposta. Isso é tratar o cidadão como protagonista, e a sociedade que é protagonista da nossa existência, Leandro. Quer seja no Tribunal de Contas, quer seja no sistema de justiça, quer seja no Poder Executivo, quer seja na academia, que também recebe dinheiro público. Eu ia falar justamente isso, professor. Ia perguntar como é que o poder público pode fomentar o controle de resultados pelo cidadão, mas eu acho que é isso, é tornar o cidadão protagonista. Protagonista, né? Ele que é o destinatário de tudo que o serviço público faz. Então, eu até vou um pouco além agora. Eu acrescentaria um pouquinho, Bibiana, antes de você dar o segundo passo, né? O cidadão tem que ser protagonista na avaliação da política pública também. Isso, perfeito. Tá, porque a academia faz avaliação de política pública com base em critérios que são prévios e que muitas vezes não consideram a realidade local. O que a gente tem visto, e aí a turma de mestrado que a gente tem junta, né, com o Tribunal de Contas, tem destacado muito isso, né, que na implementação de política pública numa cidade como São Paulo, a implementação muda de acordo com as condições do lugar. E quem vai dizer se ela foi bem implementada não é a gente que está de longe vendo o resultado sendo alimentado pelo implementador que está lá na ponta. É o cidadão sendo chamado a opinar sobre isso também. Desculpe interrompê-la. Não, é isso. Eu ia indagar até em relação a esses instrumentos, assim, fazendo uma reflexão sobre o Tribunal de Contas. A gente está num momento agora de ciclo de debate, que é quando o tribunal vai nas 20 unidades regionais e leva conhecimento, se aproxima do prefeito, se aproxima do gestor público, o presidente vai lá. Então, é um momento de grande valia aqui de aproximação com o jurisdicionado. E lá, a gente entrega para o jurisdicionado um resultado do IEGM do ano anterior. A gente tem refletido muito aqui, né, Leandro, sobre o papel do IEGM de ter instrumentos, de ter ferramentas, que ali, basicamente, como se o tribunal fosse um parceiro do município, né, dizendo, olha, nesses aspectos, o município está assim, assim, assim. Então, tem que ver aquilo como realmente um instrumento para políticas públicas, né? Exato. E você toca numa questão que é crucial, né? O órgão de controle tem que ser visto pelo servidor e visto pelo cidadão como parceiro da boa gestão. Isso. Então, no momento em que tem uma auditoria, tem uma fiscalização, tem um achado, o principal instrumento da melhoria da gestão é o partilhamento desses resultados com o gestor. Porque aí se poderá cobrar, inclusive, se houve, a partir daquele achado, tá, melhoria na gestão, novas ferramentas ou alguma coisa que pudesse responder àquele problema detectado. Essa parceria, e aí eu parabenizo o TCE, ela é crucial para a boa gestão. A gente precisa cada vez mais disso. Então, para finalizar nossa conversa, professor, já agradecendo o seu tempo aqui, sua disponibilidade em conversar com a gente, fazer importantes reflexões, qual que seria, então, o papel nessa busca por controle de resultados, tanto das instituições, mas também da academia? Como que o senhor vê o papel da academia nesse auxílio, tanto para o cidadão quanto para o gestor público?
Olha, de várias frentes, não é? Eu acho que, primeiro, esse curso que a gente tem com servidores do TCE é um curso que produz aprendizado mútuo. A gente pesquisa aqui na academia controle com base em relatório, muitas vezes, mas a gente não escuta os relatos do que é fazer controle, por exemplo, numa área como segurança pública. Tá? A gente não escuta os relatos do que é fazer controle numa área como educação, que tem uma desigualdade nas cidades muito grandes, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de escutar dos funcionários do Tribunal de Contas os desafios que eles enfrentam na ponta, a própria academia tem maior capacidade de produzir conhecimento, tá, atual e que vai mobilizar novas ferramentas para poder responder aos desafios. Eu acho que essa é uma questão crucial, ouvir, tá? E também a academia ter a noção de que ela não sabe tudo e de que ela é alimentada por aqueles que estão no dia a dia, que também produzem conhecimento, assim como se produz conhecimento na academia. Uma outra questão importante é que a academia tem, a partir de suas pesquisas, experiências internacionais que possam inspirar a melhoria do sistema de controle no Brasil. E quando eu falo sistema de controle, eu não estou falando só de Tribunal de Contas, eu estou sendo sistêmico mesmo, não é? Vamos pegar, por exemplo, o controle interno, que no Brasil é de uma diversidade gigantesca. Você tem órgãos de controle interno na prefeitura que são só contabilidade. É só papel. Você não tem como monitorar o dia a dia da política pública, que seria o papel crucial do órgão de controle, até para, a partir desse monitoramento, você fazer redirecionamento de gestão e corrigir erros no decorrer do caminho. Tá? Você tem em outros lugares controle interno que são extremamente sofisticados e junto com o controle externo desenvolvem parcerias excelentes. Então, algo que eu acho que é importante fazer e que nós temos feito muito pontualmente é juntar o sistema de controle para discutir questões que são desafiadoras nesse momento. Tá? Como, por exemplo, programas de transferência de renda. O grande gargalo dos programas de transferência de renda continua sendo, de um lado, o perfil, ou seja, estamos atendendo realmente quem precisa. A gente viu no auxílio emergencial que não, teve muita gente, inclusive, que não precisava e que fez uso inadequado de um recurso que era escasso e para quem precisa. Tá? Desenvolveu-se ferramentas para poder ter o foco nesse público, não é? Agora, de outro lado, e a saída, não é? Tá? Não depende só do órgão de controle, depende de políticas de desenvolvimento, depende de políticas de educação. Esse é um outro desafio, Bibiana. A gente avalia políticas de educação pela escolarização, pelo resultado em Prova Brasil ou coisa que tal. Política de educação tem um impacto para além disso, não é? Pode mudar o destino de um lugar, pode mudar o destino de uma cidade. Como incorporar esse olhar, não é? Então, a academia pode colaborar produzindo conhecimento, ajudando na produção de conhecimento e aproximando esses distintos atores. Mas não pode esquecer que ela sozinha não detém o conhecimento. Que ela tem que partilhar e estar aberta a receber também. Tá? Eu vejo por aí e eu vejo o papel do nosso mestrado, o meu papel enquanto pessoa também nesse aspecto, né? No papel de quem ouve, pensa bastante sobre o que ouve, fala, mas está sempre disposto a ouvir e, se preciso, mudar de ideia. Então, com esse ímpeto de colaboração entre a academia, entre as instituições, cidadãos e o gestor público, a gente encerra nosso bate-papo hoje. Professor Marco, agradecendo novamente seu tempo, sua disponibilidade em sempre compartilhar o conhecimento e convidando os ouvintes para continuar acompanhando o nosso Pode Conta, sempre com assuntos relacionados à administração pública. Até o próximo. Obrigado.